Boa noite a todos mais uma vez. Antes da última atividade do Metabólica RN, do terceiro, eu quero agradecer a participação de todos nessas duas noites e falar também que, tanto para mim quanto para a doutora Maria Lúcia Coelho Nóbrega, foi uma satisfação muito grande ver que o nosso evento se desenrolou de uma forma tão agradável, com palestras de elevado nível científico. Quero também reforçar a campanha Metabólica contra a Fome, QR Code do lado esquerdo da tela, muito importante. E quero anunciar que temos à disposição para manter a realização desse evento. Espero que ano que vem façamos uma nova edição do Metabólica. E agora, quero passar a palavra para o Dr. Tadeu Alencar, que vai conduzir a atividade científica final desse ano. Lembrando que o Dr. Tadeu é um pioneiro do Metabólica. Tivemos muitos trabalho para conseguir realizar os primeiros e agradecer muito a ele, que foi de um empenho inestimável. Muito obrigado e um forte abraço a todos. Dr. Tadeu. Boa noite. Vamos apresentar o Dr. Luciano Albuquerque. Meu nome é Tadeu Alencar, né? Spinelli já falou, amigo de longa data e companheiro também. A palestra vai ser sobre tratamento do diabetes mellitus tipo 2, fisiologia aplicada à prática clínica. Dr. Luciano Albuquerque é preceptor do programa de residência médica em endocrinologia do Hospital das Clínicas da UFPE, o mesmo hospital que eu me formei, inclusive. Só que devia ser menino ainda, mas eu me formei lá. Ele é mestre em neurociências na UFPE e editor associado do livro Endocrinologia Clínica. Doutor Luciano? Boa noite a todos. Boa noite, Tadeu. Boa noite, doutor Spinelli. Queria agradecer o convite, né, essa honra aí de estar encerrando a atividade agora à noite. Queria agradecer o convite também da Mantecorp que oportunou essa palestra, né? Então, a ideia da gente hoje vai ser falar um pouquinho sobre o tratamento do diabetes tipo 2, mudando um pouquinho a abordagem que hoje a gente tem muito baseada nesses últimos guidelines, tentar colocar alguma coisa aí para a gente discutir, alguma ideia na cabeça. Meus potenciais conflitos de interesse, essa aula é uma aula patrocinada. A história natural do diabetes tipo 2, a gente sabe que tudo inicia com essa questão da resistência insulínica, com ganho de peso, e aí com esse início dessa subida de resistência insulínica, você começa a ter um aumento da função de célula beta para tentar compensar a resistência com a maior produção de insulina, e a partir de então a gente começa a ter aquele estágio de pré-diabetes, metabolismo alterado, né? Até que chega o ponto do diagnóstico do diabetes tipo 2. Mas reparem, senhores, que quando a gente chega nesse ponto do diagnóstico, a gente já tem uma perda de massa de célula beta muito significativa, girando ali em torno de quase 50% da massa de célula beta inicial. Então, a gente, quando dá o diagnóstico de diabetes, a gente já está claramente atrasado. O diabetes, ele é formado basicamente por essa dupla, né, que é aquela história da resistência insulínica e a disfunção da célula beta. Existem os fatores genéticos, existe o sedentarismo e a obesidade, e isso vai gerar, em relação à resistência insulínica, uma redução da captação de glicose, um aumento da produção hepática de glicose e a redução da secreção de insulina, tudo isso combinando aí com a hiperglicemia e o surgimento de diabetes. Quando a gente fala também aí a história dos lipídios, né, do ácido graxo livre como um fator essencial aí nessa fisiopatologia. Os ácidos graxos livres, eles vão estar se depositando nos vasos, vão estar se depositando em músculo e em rim e em fígado, gerando esteatose hepática, esteatose muscular, esteatose renal, que vai gerar o processo de resistência insulínica e a própria deposição no próprio pâncreas, e levando o processo de lipotoxicidade, com atividade pró-inflamatória e pró-aterogênica, levando aquele quadro de risco cardiovascular que a gente tanto já fala aí em relação ao diabetes tipo 2. Quando a gente fala desses mecanismos de função de célula beta, a gente acaba gerando a hiperglicemia crônica, que é a famosa glicotoxicidade, onde você vai ter um aumento nessa apoptose
de célula beta ou uma desdiferenciação de célula beta, onde ela fica ali hibernante, uma célula alfa, às vezes, e isso contribui com a hiperglicemia. A lipotoxicidade, que também vai contribuir para essa apoptose de célula beta, com acúmulo de lipídios intracelulares. O estresse oxidativo e o processo inflamatório, com impacto na sinalização de insulina e depósito amiloide. Isso vai gerar redução de massa célula beta, redução de secreção de insulina e a normalidade do processamento da proinsulina e liberação de insulina, fazendo com que ocorra a hiperglicemia e o diabetes. Mesmo a gente tendo todos esses novos agentes para tratamento do diabetes, sejam agentes orais, sejam agentes injetáveis, o perfil de controle glicêmico, o perfil de número de pacientes com hemoglobina glicada abaixo de 7, a gente não consegue mudar muito, né? Então, a gente tem que ver o que é que está acontecendo em relação à nossa abordagem terapêutica do diabetes. Esse é um dado muito interessante, publicado semana passada na New England, né, em os estudos baseados no NHANES. É uma coorte americana que já vem aí completando quase 20 anos, desde 1999, e os dados publicados semana passada foram os dados compilados até 2018, onde a gente vê que o controle glicêmico, quando a gente coloca como meta a hemoglobina glicada abaixo de 7, ele atinge aqui 50% desses pacientes. E reparem aqui, muito interessante, que de 2010 a gente tinha um número ali em torno de 57, a gente teve um crescimento inicial nos primeiros anos da coorte, e esse controle glicêmico vem sendo perdido. Então, na realidade, a gente não está melhorando o controle, a gente está piorando o controle. Quando a gente fala da síndrome metabólica, associa aí a hipertensão e o controle lipídico, quando a gente leva para todos os fatores controlados, fatores que levam à doença cardiovascular, a gente tem ali uma taxa de 22% de controle. Então, realmente, o tratamento da gente está sendo muito aquém do necessário. A inércia terapêutica, eu acho que é o principal problema que a gente enfrenta, tá? Os guidelines dos consensos todos recomendam esse alvo de 7% de glicada. A gente não está falando nem aqui de variabilidade glicêmica, não está falando de timing range, de algumas abordagens mais modernas. Fala de hemoglobina glicada de 7%. Então, a gente está colocando aí que se você tem uma hemoglobina glicada acima de 7, a gente deve intensificar o tratamento 3 meses após uma primeira intensificação, né? Então, se você está em monoterapia e em 3 meses a glicada continua acima de 7, a gente deveria associar uma segunda droga. Mas aí, quando a gente vem para dados de mundo real, essa adição do segundo diabético oral demora cerca de 3 anos para acontecer. E quando a gente fala de um paciente em terapia dupla para adicionar uma terceira terapia, demora cerca de 7 anos para acontecer, mesmo o paciente, durante todo esse tempo, estando com a hemoglobina glicada acima de 7. Então, o atraso na intensificação terapêutica, seja por adesão, seja por custo, seja por própria conversa ali com o paciente, às vezes a gente acha que ele vai fazer uma dieta mais adequada, ele vai fazer atividade física, ele falta uma consulta, ele volta atrasado. Então, a gente tem que ter uma postura um pouco mais proativa em relação a esse controle glicêmico. De novo, dados do NHANES, para a gente ter uma noção em relação a esse tratamento. Quando a gente pega aqui esse gráfico central em relação aos pacientes que têm hemoglobina glicada acima de 7, a gente vê que aqui a gente pega 39% dos pacientes, 40% dos pacientes usando nenhuma droga ou apenas uma droga. Quando a gente vem para ver duas drogas, 2 agentes, está em 38%, 3 drogas, 22%. Então, veja que essa intensificação terapêutica também está aquém do ideal. Se o paciente está fora da meta, o pessoal também não está intensificando adequadamente, e talvez essa seja um dos motivos pelo qual a gente não consegue esse controle tão adequado quanto deveria. O que é que os guidelines propõem? O que é que os guidelines apontam para a gente? Esse é o guideline da ADA, né? É o guideline que foi reformulado, aí, reajustado desde 2018. Então, essa edição de 2018 já vem aí 2018, 2019, 2020 e a edição de 2021, seguindo esse mesmo paradigma de que você começaria o tratamento com metformina e a intensificação desse tratamento, o primeiro ponto que você ia levar em consideração é se o paciente tem doença cardiovascular aterosclerótica, se o paciente tem insuficiência cardíaca ou se o paciente tem doença renal crônica, tá? Então, são 3 complicações do diabetes
E aí a gente vê que essas complicações elas já são tardias. Então a gente está vendo um diagnóstico atrasado, onde já teve uma perda de massa de célula beta, e a gente está dirigindo nosso tratamento baseado na presença ou não de uma complicação que também já está atrasada. Então a gente está fazendo um tratamento claramente equivocado. Então, assim, lógico que se o paciente tem doença cardiovascular, se o paciente tem insuficiência cardíaca, se o paciente tem doença renal crônica, a gente tem que dirigir o tratamento, tem que botar agentes que vão levar benefício nisso. Graças a Deus, hoje a gente tem alguns agentes, como os inibidores da SGLT2, como os agonistas de GLP-1, que vão trazer benefício nesse tipo de paciente. Mas a grande maioria dos pacientes do consultório, aí a gente estima que 30% dos pacientes têm doença cardiovascular estabelecida, 70% não tem. Então, a maioria dos nossos pacientes não tem essas alterações. Então, nesses pacientes, a gente tem que focar realmente no controle glicêmico. Muitos estudos por aí, a gente já viu o resultado de ACCORD, já viu o resultado do VADT, já viu o resultado, mostram que o controle intensivo não traria benefício em relação a desfecho duro, a mortalidade, desfecho cardiovascular, mas a gente, quando vê a análise de segmento do KPDS, que é o grande estudo de intervenção precoce, a gente vê que no follow-up tem benefício em relação a evento, em relação à mortalidade. Então, talvez esse tratamento precoce adequado seja o principal ponto que a gente tem que perseguir. Essa é a diretriz da SBD 2021, deve estar saindo aí nos próximos meses. A gente teve a oportunidade de participar do capítulo de tratamento farmacológico de hiperglicemia e diabetes tipo 2, e a recomendação vai nessa linha de você ter a monoterapia limitada àquele paciente que tem uma hemoglobina glicada inicial abaixo de 7,5, e que se em 3 meses ele não alcançar 7%, ele deveria passar por uma terapia dupla. A gente sabe que cada agente que a gente coloca no tratamento do diabetes farmacológico, ele vai ter ali uma potência de redução em torno de 0,8% a 1% no máximo, tá? Uma boa parte desses agentes só tem uma redução em torno de 0,6%, 0,7%. Então, se a gente tem uma hemoglobina glicada de entrada entre 7,5 e 9, a gente já tem que iniciar com terapia dupla, a gente não tem que atrasar a associação do medicamento. E a hemoglobina de entrada já está acima de 9 e o paciente está assintomático, a gente ainda pode tentar a terapia dupla oral, mas se o paciente está sintomático, tem sintomas de sinulopenia, a gente realmente tem que lançar mão da terapia injetável com insulina, podendo depois reavaliar, desescalonar, se for o caso, a gente tirar aquele paciente daquele momento de glicotoxicidade. A gente está vivendo aí a pandemia, a gente está em contato com o paciente infectado por Covid, é uma realidade hoje, a gente vê esses pacientes no consultório, no pós-Covid, a gente vê nos hospitais o tempo todo alguns amigos sendo internados com Covid-19, e tem impactos claros no sistema endócrino, né, e metabólico. A gente recomenda para vocês a leitura do capítulo lá do livro da Endocrinologia Clínica. A gente teve a oportunidade de estar aí fazendo uma revisão sobre esses efeitos no sistema endócrino e metabólico. E aí a gente traz um resuminho para vocês, mostrando que a gente vai ter alterações em praticamente todas as glândulas, né? Alguns principais que a gente tem, alguns distúrbios hipofisários, diabetes insípidos, dissecação inapropriada da DH, hipogonadismo hipogonadotrófico e a questão da testosterona como um fator de risco, né, que alguns estudos tinham mostrado, mas não se seguiu de forma tão significativa. Alterações ósseas, alterações do pâncreas, a gente vê pior desfecho em diabético e em obesos, maior suscetibilidade à insuficiência adrenal, a tiroidite subaguda, a síndrome do tiroideu doente, também estão aí relacionados em relação à infecção pelo Covid. Esses são dados da OMS, onde ele bota aí a obesidade e o diabetes como aumentando em 3 vezes o risco de você ter hospitalização por Covid. Quando a gente tem 2 condições associadas, a gente sobe 4,5 vezes, a gente sabe que a maioria da população diabética é obesa. Quando a gente tem 3 condições ou mais, a gente aumenta em 5 vezes o risco de hospitalização. Então, como já vem junto na síndrome metabólica, diabetes, obesidade, hipertensão, como a gente tem as complicações do diabetes, doença renal crônica, então qualquer comprometimento renal que tenha albuminúria acima de 30, se o paciente tiver clínica creatina abaixo de 60, já é renal crônico no diabetes. Então esse paciente já teria 3 condições associadas, já tem um risco muito alto de hospitalização, um risco muito alto de UTI e um risco muito mais alto de mortalidade. A gente traz esse estudo bem interessante, publicado no Cell Metabolism no final do ano passado, onde ele avaliou o controle glicêmico em relação à mortalidade. O paciente que tinha
pacientes rígidos, não eram pacientes que tinham outros fatores de risco associados, pacientes relativamente jovens, diabéticos. O risco de mortalidade inicial foi baixo, praticamente menos da população, o paciente que mantinha um controle glicêmico adequado e aumentava aqui para um risco de morte de 11%, quando você ajustou para todas as outras variáveis, para peso, para uso de glucocorticoide, teve um aumento de 11% de número absoluto em relação à mortalidade. Tá? Então, assim, o diabetes mal controlado é um fator diretamente envolvido em relação a desfecho ruim do COVID. A gente tem o estudo DARE, que foi o estudo da dapagliflozina, é um estudo que investigou diretamente o uso da droga nos pacientes hospitalizados com COVID. A gente lembra para vocês que não foi publicado ainda, foi apresentado no Congresso Americano de Cardiologia, e os dados falharam, né? A manchete é essa, né? O desfecho primário composto não foi significativo. A gente tem um RR aqui de 0,8, mas o que ultrapassa a unidade não foi significativo a redução de eventos. Todos os desfechos considerados, eles tiveram aparentemente uma proteção, mas quando combinados não tem relevância, não tem significância estatística. Se não tem significância estatística, a gente não pode levar em consideração essas alterações. Quando a gente fala de eventos adversos observados nesse estudo, a gente também não teve nenhum aumento de evento adverso de forma significativa. A própria acetoacidose diabética, que era um temor muito grande que haveria, só ocorreu em 2 pacientes do grupo da dapagliflozina. Então, como é um paciente de uma atenção muito grande, paciente de cuidados intensivos, acabou que praticamente não teve diabetes euglicêmica, né, que é um desfecho que a gente tem muito temor em relação ao ISGLT2. Estou mostrando aí, de certa forma, se a gente não teve uma proteção adicional em relação a desfecho cardiovascular, desfecho respiratório, os grupos não tinham essa intenção de controle glicêmico, né, a droga foi incorporada no sentido de manter a mesma taxa glicêmica, como a gente vê nos estudos cardiovasculares. Então, mostra segurança e, de certa forma, poderia talvez sugerir que você poderia usar uma droga oral para ajudar além no controle glicêmico, que é tão difícil nesses pacientes. E essa recomendação, essa revisão publicada na Diabetology Metabolic Syndrome, é um grupo brasileiro, né? Dr. Mário Saad fazendo parte dele, fez essa recomendação de drogas que poderiam ser usadas, inclusive em pacientes hospitalizados. Quem teve a oportunidade de trabalhar com paciente COVID deve ter passado por situações difíceis em relação ao controle glicêmico, porque os pacientes precisam de doses muito altas de insulina. E aí ele coloca que seria seguro usar no ambiente hospitalar metformina, se não for insuficiência renal, obviamente, o inibidor do DPP-4, a pioglitazona, os análogos de LPU e insulina, e aqui seria adicionado o SGLT2 baseado no estudo DEC. E em paciente de UTI, ele ainda preconiza que o IDPP-4 poderia fazer parte do arsenal terapêutico, tentando aí de alguma forma reduzir um pouco. A gente sabe que nesse contexto, pela cascata inflamatória, talvez não tivesse tanto benefício, mas a gente sabe da segurança de usar essa classe de medicação de uma forma geral. Então, a gente passando aí para esses grupos de droga, a gente traz para vocês a história da alogliptina, é um representante aí da classe dos inibidores de peptidilpeptidase 4, os DPP-4. A alogliptina, nos estudos pivotais de fase 3, ela leva a uma redução de glicada na casa de 0,5, 0,6 até 0,8. Então, ela tem uma eficiência no controle glicêmico. A proporção de paciente que atinge a hemoglobina glicada abaixo de 7, em comparação com outros agentes da mesma classe, né, a Vilda, a Cita e a saxagliptina, numericamente é superior, estatisticamente não dá significância, mas numericamente é superior. 43% dos pacientes chegaram à meta de 7, partindo de uma glicada de 8,1, né, então conseguiram ali uma redução acima de 1 ponto de hemoglobina glicada. E aí os pacientes ideais para a história do DPP-4 é uma droga que é extremamente segura, para quem ainda não tem a prática, né, mas é muito fácil de ser utilizada. É uma droga de via oral, pacientes hepatopatas e renais crônicos podem usar sem problema. A gente lembra que em relação ao renal crônico precisa fazer o ajuste da dose em relação à função renal, mas pode ser usado inclusive em pacientes dialíticos, né? As combinações fixas que a gente tem, tanto com metformina quanto com pioglitazona, no mesmo comprimido, então facilita bastante a adesão.
os efeitos adversos são muito pouco frequentes, pacientes idosos particularmente se beneficiam, inclusive existe um documento da SBD recomendando a utilização dos inibidores de DPP-4 nesse grupo de população. A pioglitazona é uma droga que é muito controversa, o pessoal tem um receio muito grande, a gente lembra da rosiglitazona, né, como Tadeu brincou aí no começo, eu peguei ainda a rosiglitazona, o momento ali da saída do Avandia, e a rosiglitazona, ela teve um desfecho cardiovascular pior e foi retirada do mercado, e a pioglitazona todo mundo olhou atravessado para ela. Se achava a história da insuficiência cardíaca, a gente sabe que essa droga é contraindicada aos pacientes com insuficiência cardíaca sintomática, e tem a história do edema, de grande peso, mas a gente vai explicar um pouquinho para vocês em relação a isso. Os agonistas do PPAR-gama são as drogas que têm maior potencial de melhorar a sensibilidade à insulina, né? Ela vai ter um mecanismo de ação nuclear, a nível de DNA realmente, e vai aumentar a produção de adiponectina, de fatores derivados de fibroblasto, tipo 1, tipo 21, e vai diminuir fatores inflamatórios. Então, ela tem efeito no adipócito, com remodelamento, né? Ela tira o adipócito inflamado da via intraabdominal e aumenta a diferenciação de adipócito subcutâneo, que é um adipócito de reserva. Então, aquele ácido graxo livre vai ter um local para se depositar, né? Então, cria ali um buffer, né? Cria um espaço para esse ácido graxo livre se depositar. Ele limpa esse ácido graxo que estava depositado no músculo e no fígado, melhorando a sensibilidade à insulina, reduz a captação de glicose e reduz a gliconeogênese. Então, o principal droga aí em relação à sensibilidade à insulina, né? Expressão de glúten, por aí vai. O efeito do tecido adiposo, realmente, a gente no obeso tem esse ácido graxo livre aumentado por questão da gordura visceral, que é uma gordura inflamada, uma gordura que está relacionada a essas citocinas aumentadas. Quando a gente usa a pioglitazona, a gente reduz esse ácido graxo livre e aí a gente vai melhorar a sensibilidade por retirada da gordura circulante, coloca na gordura subcutânea. Inclusive, nos estudos de desfecho cardiovascular da pioglitazona, pacientes que ganharam mais peso tiveram maior proteção em relação a esses desfechos. Falando de estudo de desfecho cardiovascular, o grande estudo da pioglitazona é o PROACTIVE. É um estudo publicado em 2005, né, já vão aí 15 anos atrás, na época que eu era residente de endocrinologia, estava terminando aí a residência. O PROACTIVE, o endpoint secundário do PROACTIVE, pré-estabelecido, era o tripoint MACE, que na época não se falava tanto nele, hoje em dia a gente fala muito nele, né, que é a história da morte por todas as causas, do IM não fatal, AVC não fatal. Houve uma redução de 16% com significância estatística, um P de 0,02. A gente tem que falar, né, obviamente, que quando a gente fala em estatística, desfecho secundário, a gente não pode levar em consideração com tanta significância, principalmente se o primário não foi significativo, e o primário do PROACTIVE não foi significativo, teve uma redução de 10% sem significância. Mas se ele tivesse desenhado como se desenha estudo hoje em dia, ele teria atingido significância já 10 anos antes do EMPA-REG, aí um benefício cardiovascular com a droga para diabetes. O PROACTIVE, quando a gente foi ver os eventos, o endpoint primário, como a gente comentou, foi não significativo. Esse endpoint secundário que a gente já falou teve uma redução de 16%. Quando ele considerou os pacientes que já tinham tido um evento, um infarto prévio, houve uma redução de 19% no endpoint composto cardiovascular e uma redução de 28% no risco de infarto fatal e não fatal. Então, números realmente muito significativos. Na coorte principal, houve uma redução de 37% de síndrome coronariana aguda, com peso significativo, e uma redução em AVC de 47%. A gente tem, inclusive, posteriormente, estudo IRIS, que a gente viu em pacientes que já tinham tido um AIT ou qualquer evento cerebrovascular, uma proteção muito significativa da recidiva desses eventos cerebrovasculares usando a pioglitazona. Então, talvez seja a droga aí com maior potencial de proteção junto com o GLP-1 em relação a AVC. Os benefícios adicionais, é uma das grandes diferenças de ação em relação à rosiglitazona, é esse perfil de dislipidemia, né? Então, ele tem um aumento significativo de HDL e ele tem uma redução significativa de triglicerídeo. Então, aí eu vou parafrasear aí o nosso amigo Josivan, que está por aí, mostrando que esse perfil aí da dislipidemia metabólica, né, aquela queda do HDL e aumento do triglicerídeo,
que essa queda do HDL era a hemoglobina glicada do triglicerídeo, como ele gosta, né? Então, se mostrando que a queda do HDL era um marcador da resistência insulínica. Quando a gente usa uma medicação que inverte isso, que a gente vê subida de HDL, queda de triglicerídeo, a gente está verdadeiramente corrigindo a síndrome metabólica, a gente está corrigindo o processo que está levando toda aquela cascata de alterações. Então, aí a gente tem todos os estudos mostrando esse perfil de elevação de HDL em torno de 15% a 20% e redução do triglicerídeo também nessa casa de 10%, às vezes até 15% de redução. Quando a gente fala de combinação das duas juntas, né, a alogliptina com a pioglitazona, a gente vai ter os dois fármacos na mesma droga, no mesmo comprimido, né, na mesma cápsula, e aí a combinação vai atuar em múltiplos mecanismos fisiopatológicos relacionados ao diabetes tipo 2. A gente tem uma redução da esteatose hepática relacionada à pioglitazona, uma redução da produção hepática de glicose, a gente tem uma redução da lipólise com a pioglitazona também, tem um aumento da captação de glicose com a pioglitazona. A gente consegue aumentar a secreção de insulina com a alogliptina, aumentar o efeito incretínico e reduzir a secreção de glucagon. Então, a gente tem uma modulação aí incretínica bem significativa com a alogliptina, com a pioglitazona também. Então, a alogliptina, ela teria um efeito principalmente na disfunção pancreática e a pioglitazona na resistência insulínica. Então, aquela dupla que a gente viu lá desde o começo, de resistência insulínica e disfunção pancreática, está bem coberta aí pelas duas drogas em conjunto. A combinação das duas leva a uma redução muito significativa em relação ao efeito de hemoglobina glicada. A gente vê que a pioglitazona, a alogliptina sozinha, leva a uma redução em torno de 0,6 a 0,9. A pioglitazona de 0,7 a 1%, dependendo da dose. A gente geralmente tem preferido usar doses menores para evitar os efeitos adversos em relação a edema, em relação a perda de massa óssea. E a combinação fixa tem uma potencialização bem interessante, levando a uma queda aqui de 1,3 quando a gente usa dose baixa de pioglitazona, até 1,6 quando a gente precisa de usar dose máxima, principalmente aquele paciente com esteatose mais importante, com a resistência insulínica mais pronunciada. Então, quando a gente fala da combinação, a gente tem aí uma eficácia na atuação em 6 dos defeitos fisiopatológicos do diabetes tipo 2, tem esse mecanismo de ação complementar, melhorando tanto a função de célula beta como a resistência insulínica. Então, pode ser usado na combinação inicial em associação com a metformina. Então, você já está entrando ali praticamente com uma terapia tripla, né, uma potência muito alta. Tem uma redução sustentada de hemoglobina glicada, é bem tolerada, e a comodidade posológica e o custo, porque a combinação fixa acaba tendo um custo bem interessante quando a gente fala em termos de, obviamente, de DPP-4, de usar drogas um pouquinho mais com um benefício metabólico mais interessante. Então, a conclusão que a gente deixa aí no final dessa palestra seria que o paciente com diabetes tipo 2 tem uma doença complexa, tem associações complexas em relação às comorbidades e em relação às complicações de longo prazo, tanto quando a gente fala em complicação microvascular como em complicações macrovasculares. E aí a gente fala de múltiplas drogas que podem ser usadas. Então, talvez, diante de tanta complexidade, a gente tem que simplificar um pouquinho o tratamento. Se essa simplificação for precoce, a gente tem alguns dados da literatura que mostram que se você pegar um paciente muito no início da doença, onde realmente o principal fator é a resistência insulínica, você tem dois caminhos. Ou você leva ele a perder peso de uma forma muito significativa, né? A gente viu, por exemplo, no estudo da IREC, que aí tinha uma redução acima de 10% do peso, tem um benefício, potencial reversão. Ou você atua de forma mais efetiva em relação ao controle glicêmico e evita todas as complicações que você vai ver depois. Então, não adianta você querer tratar o paciente de forma mais intensiva ou investir mais no tratamento depois que o paciente já tem doença cardiovascular estabelecida. A gente tem que tratar o paciente antes de ter o problema. Os guidelines, de forma geral, servem como orientação e a gente, enquanto especialista, tem que individualizar. A gente tem que trazer o paciente para perto da gente e estar determinando qual droga caberia melhor para aquele quadro, para aquele paciente, para as complicações que ele apresenta. E a adesão é o ponto central, né? Hoje a gente fala muito de vacina, diz que vacina boa é vacina no braço, né? Vacina que tem para aplicar. E remédio bom é remédio que o paciente toma. Não adianta a gente falar aqui de injetável, de remédio muito caro, que o paciente vai começar a usar e que depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses ele vai parar de usar e vai chegar no consultório dizendo, eu pensei que era para parar. Então a gente tem que realmente ter uma droga efetiva, uma droga que seja acessível e que promova essa adesão.
Então, a posologia, os efeitos adversos e o custo deve orientar essas decisões e a escolha de qual agente você vai estar fazendo, se você vai levar realmente para a linha cardiovascular, né, aquele paciente que realmente tem doença, ou se você vai conseguir tratar precocemente e evitar que ele desenvolva a doença cardiovascular relacionada ao diabetes. Eu agradeço a atenção de todos e fico aí à disposição para eventuais dúvidas de vocês. Eu agradeço ao Dr. Luciano Albuquerque. Espero que ele volte sempre para a gente aqui, né? Tem uma pergunta para você fazer algumas considerações. Olhando o estudo Verify, o tratamento inicial do diabetes tipo 2 com associação de fármacos, alguma consideração desse sentido? O Verify foi um estudo bem interessante, inclusive na diretriz Luso Brasileira, né, que também foi publicada recentemente, agora em 2020, já colocaria ali que aquele grupo de paciente de tratamento inicial com hemoglobina abaixo de 7,5, você fazer a associação metformina mais IDPP-4 baseado no resultado do Verify. Você usou IDPP-4 junto com metformina, e aí o tratamento duplo, ele diminuiu a taxa de falha de controle glicêmico, né? O desfecho não era mortalidade, não era desfecho cardiovascular, não era complicação micro nem macrovascular, era controle de glicose. Então, assim, parece uma coisa meio lógica a gente dizer que se usar duas drogas vai ter menos falha em relação à hemoglobina glicada do que se usar uma droga só. E o IDPP-4 cai bem porque é uma droga de posologia muito fácil, né? Uma droga que não tem muitos efeitos colaterais, e aí alguns guidelines já estão considerando essa linha do Verify. Agora é um único estudo, né? A gente tem que levar outros fatores em consideração, e aí, mas o Verify, a base é essa, é você tentar fazer uma terapia dupla mais precoce para manter esse controle glicêmico por um período mais prolongado. Eu queria conhecer, já agradecer ao Dr. Luciano, já tentando convidar para os próximos eventos, né? Encerrando essa palestra e encerrando também o Metabólica RN, torcendo para que próximo ano a gente possa fazer presencial e híbrido, né? Presencial para os que têm saudade dos encontros presenciais, como eu, e para o híbrido para quem não consegue vir e também todos nós precisamos das aulas gravadas muitas vezes. Muito obrigado a todos, Lúcia Coelho, de Spinelli, doutor Luciano, a Data Show, todos os envolvidos, todos os nossos patrocinadores, e até o próximo ano.